Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estou com uma grande expectativa, irmãos, no meu coração. Eu não sei te explicar o que, como, mas eu tenho uma grande expectativa no meu coração, Lucas, que Deus fará grandes coisas, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Então nós teremos uma grande colheita nessa cidade de Barretos. Sempre quando eu converso com alguns pastores, eles dizem que Barretos é uma cidade difícil, que o povo daqui é um povo difícil. Mas eu tenho sentido muito forte no meu coração, que esse povo, Deus está trabalhando no coração deles. E nós temos uma mensagem onde irá alcançar o coração de todos eles e muitas pessoas irão se converter. Amém? E todas as vezes que Deus chama alguém para a sua obra, a obra que Deus tem para os seus filhos é muito maior do que nós. Então a obra que Deus preparou para mim e para você é muito maior do que a sua capacidade humana. Amém ou não? Então eu gostaria que você se preparasse. Prepara o seu coração, porque vai acontecer coisas poderosas entre nós. Pessoas doentes, pessoas depressivas, pessoas angustiadas vão abrir para você, porque você vai ter uma palavra de vida para ministrar na vida delas. Então prepare-se para ser um instrumento nas mãos de Deus. E quando nós falamos sobre uma obra grande, quando nós falamos sobre chamado de Deus, se você está aqui, meu irmão, eu quero te falar que você só está aqui porque Deus te chamou. Você precisa ter convicção disso. Você não está aqui porque você acha esse lugar interessante, porque você veio ver o pastor Leandro ou um irmão. Não, você está aqui porque Deus te chamou. Deus te chamou e Deus vai te preparar, porque a obra que Ele fará é bem maior do que a sua capacidade. E você, de uma maneira natural, não pode cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. E por isso você precisa ser equipado. Aqui nós estamos sendo equipados. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, a gente pode ver que Deus chamou um homem chamado Moisés. E esse homem foi um homem muito poderoso. Todas as pessoas, quando elas vão falar sobre Moisés, sabe, uma referência de Moisés é que Moisés foi um grande líder. Eu não sei se você sabe, mas Moisés, ele foi chamado para libertar o povo que era escravo no Egito. Eles deveriam sair ali debaixo do jugo de Faraó. Eles iam para uma terra prometida chamada Canaã, que significa uma terra que emana leite e mel. Uma terra boa, uma terra agradável. Mas aí esse povo era escravo. E aí o que Deus faz? Deus levanta Moisés. E Moisés, então, quando ele vai confrontar Faraó, mas ele vai com a mão poderosa do Senhor. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Você precisa da mão poderosa do Senhor. E a Bíblia diz então que essa mão poderosa, ela era sobre a vida de Moisés. E Moisés, ele fez proezas. Não sei se os irmãos lembram, foram 10 pragas. E ele falava e acontecia. Ele trouxe o povo, ele abriu o mar vermelho. A Bíblia diz que ele fez água sair da rocha. Irmão, já imaginou isso? Água saindo de uma pedra? É um negócio esquisito. E assim, isso foi por muito tempo. O povo tinha água no deserto e essa água era uma água que vinha da rocha. Porque Moisés tinha falado e o negócio aconteceu. A Bíblia diz que eles pararam em um certo local. E quando eles pararam nesse local, a água que tinha em um rio chamado Mara era águas amargas. E aí Moisés vai orar para Deus, e quando ele ora, a Bíblia diz que o povo começou a questionar Moisés. Olha, essas águas são águas amargas. Moisés teve uma direção de Deus, e ele colocou ali uma madeira dentro da água. Essa madeira representava a cruz de Cristo. Toda pessoa que é amargurada, que é azeda, que é irritante, que é cheia de rancor, de ressentimento, quando a cruz de Cristo, ela encontra essa amargura, as águas se tornam água doce. Amém? E aí, esse Moisés então, ele foi esse alguém que recebeu também o mandamento que veio do céu, o mandamento que veio de Deus. Então quando nós olhamos para Moisés, nós percebemos que Moisés foi um grande líder.
A Bíblia diz que era mais de 3 milhões de pessoas que Moisés estava liderando. Outra pessoa que nós podemos ver na Bíblia, que era muito poderoso, era Elias. A Bíblia diz que certa vez Elias, ele batendo no peito, disse o seguinte: olha, segundo a minha palavra, não foi segundo a palavra de Deus, segundo a minha palavra, eu declaro que durante 3 anos não vai chover. E o que aconteceu? 3 anos não choveu. E aí depois ele anuncia, dizendo que a chuva ia vir. E o que aconteceu? A chuva veio. A Bíblia diz que esse Elias, ele conseguiu confrontar 400 bruxos, que eram os profetas de Baal. E a Bíblia diz que em um só dia ele conseguiu vencer esses 400 profetas de Baal. E ele matou a todos. Por quê? Porque a mão poderosa do Senhor era sobre ele. E quando nós olhamos para esses homens, a gente então fica admirados, porque foram grandes homens de Deus, foram referenciais. São pessoas às vezes que nós olhamos e a gente fala: poxa vida, olha só, esses caras conseguiram tantas coisas. E eu não sei se você sabe, mas ainda hoje os judeus, eles andam de acordo com os ensinamentos de Moisés. Mas hoje eu quero falar para você que nós estamos em um nível superior a eles. E se você puder abrir a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de Mateus capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 1. Mateus capítulo 17, versículo 1 ao versículo 8. Vai ser o nosso texto base. Mateus capítulo 17, verso 1 diz assim, ó: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Diga assim: transfigurado. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e quem, irmãos? Os 2 grandes líderes do Velho Testamento. E falando com ele, então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, eu farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando deles, tocou-lhe Jesus e dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Pai de amor, nós te pedimos, fala conosco, edifica-nos, fortalece-nos, que a tua palavra seja viva, seja inspirativa, que a tua palavra seja transformadora, que os nossos olhos possam se abrir. Ó Deus, nós cancelamos toda distração, toda passividade, e declaramos que o Senhor tem total liberdade para ministrar e falar conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Olha que coisa poderosa. A Bíblia diz que Jesus decidiu revelar quem Ele era. Ele decidiu revelar a bondade dEle para os seus discípulos. Os seus discípulos tinham visto muitas coisas. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, Jesus andava por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. A Bíblia diz que os discípulos contemplaram esse Jesus que fazia coisas boas, que curava os leprosos, esse Jesus que curava os enfermos, que libertava os oprimidos, esse Jesus que atraía multidões, que alimentava os sedentos. Os discípulos viram tudo isso. Mas como se isso fosse pouco, Jesus decide então mostrar algo superior. Decidiu mostrar algo mais poderoso para os seus discípulos. Jesus decidiu mostrar a sua divindade para os seus discípulos. E ele então foi para o monte, e ali ele encontrou-se com Elias e com Moisés, 2 grandes homens. A Bíblia diz que os discípulos ficaram completamente impactados. Eles falaram: poxa vida, que privilégio,
que privilégio. E Pedro, que era aquele cara que falava mais, ele disse: Senhor, que bom estarmos aqui. Senhor, me permita fazer aqui algumas tendas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor. E antes que ele terminasse de falar, a Bíblia diz que os céus, veio uma voz do céu, Lucas, e essa voz do céu, ela disse o seguinte, em outras palavras, essa voz veio responder a Pedro. Pedro estava tipo falando, olha, Senhor, deixa eu fazer uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E aí Deus do céu falou o seguinte: não, Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Você não pode igualar Jesus. Moisés foi muito poderoso, Elias foi muito poderoso, mas deixa eu te falar quem está entre eles. Deixa eu falar para você dessa pessoa que foi transfigurada. Esse é o único filho que me deu prazer. Esse é o único que não pecou. Esse é o único que não bateu na rocha. Ele não veio para condenar o homem. Não, Moisés, não, Pedro. Não iguale Jesus. Esse filho aqui me agrada. Esse é o filho que eu amo. Esse é o meu filho amado. E aí vem a palavra-chave: a ele vocês devem ouvir. Sabe, hoje nós temos no mundo, eu quero te falar, meu irmão, que muitas pessoas, eles têm ouvido um evangelho, e esse evangelho é o evangelho da condenação. Você bebeu, você vai colher o que você plantou. Você pecou, você vai colher o que você plantou. E as pessoas então, elas não querem saber de igreja. Eu lembro de um testemunho de um pastor chamado Felipe Wise, uma coisa assim. Esse pastor, ele disse que foi entrevistar uma prostituta. E aí essa prostituta era uma prostituta de um garimpo. E ela disse, essa prostituta teve alguns filhos pequenos, algumas filhas na verdade, e ela já estava velha, e os homens já não queriam mais pagar para estar com ela. E o que ela fez? Ela deu as filhas dela, que eram de menor, filhas pequenas, para que os homens tivessem ato sexual, para que ela recebesse dinheiro. E aquele homem, Felipe, conversando com ela, ele falou para ela: olha, você precisa ir na igreja, peça ajuda para que as pessoas possam te orientar. E aí aquela mulher falou o seguinte: não, eu já me sinto muito mal. Se eu for e falar para eles o que eu faço, eles vão me condenar. E essa é a mensagem que nós encontramos em muitos lugares, aonde as pessoas estão pregando a mensagem de Moisés. E qual que é a mensagem de Moisés? A mensagem de Moisés é a mesma mensagem daqueles fariseus que pegaram uma prostituta no ato e levaram até Jesus e falaram: olha, segundo a lei de Moisés, a Bíblia diz que se pegar em adultério tem que apedrejar. E agora você, o que você vai fazer? Jesus é o Filho amado. A Bíblia diz que ele passava por toda parte. E o que Jesus fazia? A Bíblia diz que ele fazia o bem, curava os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós vemos aqui que nessa passagem do Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que o próprio Deus falou o seguinte: poxa, Moisés é muito bacana, eu dei a lei para Moisés, sabe, Elias, ele representa aqueles que vão ser arrebatados, porque ele foi levado no redemoinho, né? Ele não viu a morte, ele foi se encontrar com o Senhor. Mas a Bíblia diz que esses homens foram demais, mas a Cristo, a Ele nós devemos ouvir. E a expectativa do meu coração, Lucas, desses dias, é uma expectativa muito boa, sabe por quê? Porque nós estamos representando o Cristo, aquele que nós devemos ouvir. Sabe, e aquele que nós devemos ouvir, nós iremos ouvir uma mensagem de graça. E o que é a graça? A graça é o favor imerecido. A graça é você receber aquilo que você não merece.
No Velho Testamento a Bíblia diz que se seu pai estivesse vivendo uma vida amaldiçoada, você também seria amaldiçoado. No Velho Testamento a Bíblia diz que a maldição ela viria até a 4ª geração. Então, se o seu pai ou a sua mãe tivesse um câncer, você poderia muito bem ficar com medo. Olha, há uma genética e alguém da minha família pode pegar essa maldição. Porque assim acontecia. Normalmente, antes de você conhecer a Jesus, a Bíblia diz que havia maldição. E às vezes a maldição viria sobre a sua vida sem que você escolhesse. Mas quando nós estamos com Jesus, a Bíblia diz que lá na cruz, toda maldição foi quebrada. E sabe qual que é a mensagem de Jesus para nós? Havia uma profecia no Velho Testamento, essa profecia ela é muito poderosa. No livro de Miqueias, capítulo 7, verso 19, diz assim, ó: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que palavra poderosa, olha que promessa poderosa. A Bíblia diz que por meio de Jesus, Ele pega todo o seu passado, Ele pega toda a maldição da sua vida, Ele joga no mar do esquecimento. Sabe, meu irmão e minha irmã, quando nós ouvimos a mensagem de Jesus, nós podemos entender que através da mensagem de Jesus, você pode ser uma nova criatura, você pode ser uma nova pessoa, você pode começar de novo. Por que nós devemos ouvir a Jesus? No Velho Testamento, um leproso não podia estar próximo de ninguém. Que tal, irmãos, a gente chamar uma pessoa que está com Covid, quase no estágio de morte, para ficar aqui no nosso meio? Qual que seria o seu sentimento? Ele não pode estar, tem que estar em isolamento, sim ou não? Mas a lepra naquele tempo era bem pior do que o Covid. E a Bíblia diz que um leproso não poderia estar próximo de ninguém. Se algum leproso quisesse vir para o meio da sociedade, ele tinha que vir com um saco de pano, ele gritava, leproso, leproso, para que as pessoas não ficassem próximo dele. Mas a Bíblia diz que certa vez, um leproso apareceu perto de Jesus. E o que o próprio Deus falou? A ele ouvi. E o que o leproso falou? Jesus, eu sei que a lei de Moisés não me cura, mas se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus disse, sim, eu quero ser tu limpo. Sabe, irmãos, você pode muito bem, vivendo na graça, às vezes ser acometido desse vírus maligno. Mas uma coisa eu posso te afirmar, Ele quer te curar. E você nunca pode acreditar que a enfermidade, a miséria e a condenação vem de Jesus. A Bíblia diz que da boca dele nós podemos ouvir, sim, eu quero. Sim, eu quero. Sim, eu quero. A Bíblia diz que certa vez, os discípulos não sabiam com quem eles estavam andando ainda. E aí a Bíblia diz que Jesus ele foi entrar numa cidade dos samaritanos. E quando ele chega na cidade, os samaritanos não quiseram recebê-lo. E a Bíblia diz que João ficou completamente indignado. E ele disse, Senhor, permita que eu ore e que o fogo do céu desça e consuma esse povo. E aí Jesus olha para João e fala o seguinte, não, João, você não sabe de qual espírito que eu sou, João? Eu não vim condenar o homem, eu vim salvar e libertar o homem. Sabe, é isso que eu e você precisamos entender. O Senhor Jesus, Ele não veio nos condenar, pelo contrário, Ele veio derramar a bondade dEle sobre a sua vida. Essa mensagem ela é poderosa, meu irmão, sabe por quê? Porque tudo que você precisa é ser transformado de dentro para fora. A única maneira de você ser transformado de dentro para fora é quando você entende que não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que recebeu da graça do Senhor Jesus, agora ele tem poder para vencer o pecado. Ele domina sobre o pecado. Porque agora,
A Bíblia diz que você já não anda mais debaixo do jugo da lei. Pelo contrário, você passou para um outro nível. Você é tão amado, é tão suprido por Deus, que sabe, o amor de Cristo no seu coração vai te suprir completamente. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um cego gritava, um cego de nascença. E aí Jesus chega próximo desse homem, e ele pergunta: o que tu queres que eu faça? Senhor, eu quero enxergar. Mas antes disso, os discípulos falam: Senhor, não incomode o mestre, não incomode. Mas eu quero te falar o seguinte: em Cristo sempre há suprimento. Em Cristo sempre há suprimento. Eu não sei qual que é a sua necessidade. Eu não sei o que você está precisando. Essa música que nós cantamos sobre o Pai me adotou, talvez ela seja uma música que venha ao seu encontro. Você precisa talvez desse amor do Pai. Eu não sei se você sabe, mas todo homem nessa terra, ele necessita de amor, de aceitação e de compreensão. Eu estava andando na rua essa semana, na verdade, foi semana. E aí, passando ali perto do Jardim de Alá, aqueles carrão bonito e tal, e de repente veio um sentimento no meu coração. E qual era o sentimento? As pessoas são egoístas. Cada um está procurando os seus próprios interesses. O carro mais novo, a casa mais interessante. E aí esse sentimento brotou no meu coração. E aí depois eu fui comprar essa decoração. Depois tem alguns irmãos que ainda não descobriram o que é essa decoração. E aí eu fui comprar essa decoração. E quando eu cheguei lá, tinha uma senhorinha que estava com um cachorro. E ela queria entrar dentro do mercado com um cachorro. E essa senhora estava falando que ela era a mãe do cachorro. E esse cachorro tinha outros irmãozinhos. E aí ela começou a falar, né, que cachorro é bom lidar, porque esses cachorros são bonzinhos. Agora os homens não são bons. E sabe, irmãos, quantas pessoas que você já viu que já foram tão magoadas por outras pessoas que elas têm um relacionamento muito profundo com o cachorro, ao ponto de deixar cachorro dormir na cama. Nada contra isso, mas às vezes você percebe que há algo doentio. Mas sabe por quê? Porque não tem como o homem suprir esse amor que você necessita. Só o Senhor Jesus Cristo, só o Pai de amor, só o Pai de bondade. Certa vez o jovem rico chegou diante de Jesus. Ele disse assim: Senhor, bom mestre. E aí Jesus falou o seguinte: olha, nenhum homem é bom, só Deus é bom. Algumas pessoas falam o seguinte: está vendo? Jesus está dizendo aí que ele não é Deus. Pelo contrário, aqui ele está afirmando que ele é Deus, porque ele é bom. Então não gere uma expectativa de ser suprido pelo seu marido, de ser suprido pela sua esposa, de ser suprido pelo seu pai e pela sua mãe. A Bíblia diz que só o Pai de amor, aquele que veio ao mundo expressar o amor à humanidade, ainda hoje está aqui para te abençoar. Sabe, meu irmão, e é Ele que nós temos que ouvir. No livro de João, capítulo 9, verso 1, diz assim, ó: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Se você estiver passando por alguma dificuldade, sabe, para de ficar se perguntando por quê está acontecendo isso comigo. Mas Deus, eu não estou entendendo. Meu irmão, simplesmente creia que isso vai cooperar para o seu bem. Se nós aplicarmos no nosso coração e crermos na bondade de Jesus, você vai ver que isso vai ter como consequência algo bom para você. Como disse o apóstolo Paulo:
que todas as coisas cooperam para o seu bem. Coopera para o nosso bem. Amém ou não? Então os discípulos às vezes eles estavam preocupados, eles estavam querendo saber quem tinha pecado. E aí Jesus falou o seguinte: não, a minha questão não é saber quem pecou. A minha questão é o seguinte: em mim, ele vai ter a solução, ele vai ter a cura, ele vai ser restaurado. Amém? Então a ele nós devemos ouvir, por quê? Porque dele nós recebemos a palavra de suprimento, dele nós recebemos a palavra de transformação. Então não importa o estágio que você esteja vivendo, creia que nele você terá todo o suprimento que você precisa. A segunda coisa que nós podemos perceber nessa passagem, quando Jesus ele foi transfigurado, a Bíblia diz que os seus discípulos ficaram com medo, os seus discípulos ficaram atemorizados. E sabe o que Jesus falou? Não temais, não tenham medo, não tenham medo. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Deus quer gerar em você segurança. Deus quer te dar uma identidade de segurança. Deus quer consolidar em você um alguém segura, um alguém suprido, um alguém que não vai precisar de afirmação de outras pessoas, um alguém que não vai ser conduzido pelos rótulos que as pessoas dão a você. Você simplesmente vai entender: não, eu sei quem eu sou, eu não terei medo. Sabe por quê? Porque eu estou em Cristo. Sabe, eu sei que Ele é um Deus de amor. Amém ou não? Jesus disse: levantem-se e não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. No livro de João, 1 João, capítulo 4, verso 18, os irmãos conhecem esse texto muito bem, que diz assim, ó: no amor ou no amado não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deixa eu falar algo para vocês. Não é uma profecia, ou talvez pode ser uma profecia. Algumas pessoas ficam esperando aí que venha um político que seja cristão, ou um prefeito que seja cristão, alguém que venha proibir as coisas, venha proibir o aborto, venha proibir o casamento homossexual. Mas isso não muda ninguém, meus irmãos. O que vai mudar é a mensagem de amor e de bondade. A transformação tem que ser de dentro para fora. Amém ou não? E eu tenho algo para te falar. O Covid-19 não foi a pior praga. Virão outras ainda piores do que essa. E sabe o que mais vai acontecer? O país, o presidente, ele está dando um auxílio para muitas pessoas, e por isso você não viu ainda a quebradeira. Mas depois do auxílio, vai ter uma quebradeira. Mas sabe qual que é a promessa de Deus? Você vai ser guardado. Você pode passar pelo fogo, mas você não vai se queimar. A Bíblia diz que tem um Deus que cuida de você. Sabe o que vai acontecer? Quando você estiver no amor, no verdadeiro amor, todo medo vai embora. Enquanto uns irão ter medo, você vai ter ousadia. E sabe qual que é a palavra de Deus para você? Deus vai transferir riqueza. Deus vai tirar dos filhos das trevas e vai dar para os filhos da luz. Mas você precisa entender e crer que você anda debaixo do amado, e Ele vai te abençoar com um propósito. Você não pode ficar atemorizado. A sua linguagem não é a linguagem que o mundo tem pregado. Sabe, a Bíblia diz que para o mundo ainda há punição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas nós já passamos da ira para o amor. A Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino de amor. Agora, meu irmão, sabe o que você tem mais que curtir? Você tem que curtir o seu amado, porque Ele está projetando coisas boas. Você não pode ter medo do seu futuro, porque o seu futuro, meu irmão, é certo. A Bíblia diz que
Aquilo que olhos não viram, e que ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para o seu povo. Deus tem preparado coisas boas para os seus filhos. Amém ou não? Deus tem reservado o melhor para os seus filhos. Então, se você é filho de Deus, creia, o Pai de amor irá derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Amém ou não? A Bíblia diz que a Ele nós devemos ouvir, sabe por quê? Porque Jesus tem algo especial nele. No livro de João, capítulo 1, verso 12 ou 17, deixa eu ver aqui. Abra sua Bíblia aí no livro de João. João capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Diga assim, ó. A lei foi dada a Moisés. A graça e a verdade veio por meio ou por intermédio de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que a graça e a verdade, graça e verdade, diga assim, graça e verdade. Mais uma vez, graça e verdade. No original a palavra graça e verdade é a mesma coisa, graça e verdade. No livro de João, capítulo, se não me engano, capítulo 12, não, capítulo 8, verso 32, diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. A Bíblia diz que a graça e a verdade veio por intermédio de quem? De Jesus. A graça e a verdade veio por intermédio de Jesus. E a graça e a verdade é a mesma coisa. E a Bíblia diz que, e conhecereis e a verdade vos libertará. Eu poderia mudar o nome de verdade para graça. E conheceis a graça e ela te liberta. Conheça a graça e a graça te liberta. Quando nós passarmos a conhecermos a bondade de Deus, por meio ou por intermédio de Jesus, você vai começar a desfrutar de coisas boas. No livro de Gálatas, capítulo 13, verso 13, o apóstolo Paulo, ele falou algo muito poderoso. Ele disse assim, ó: carregando ele mesmo sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, para que nós fôssemos livres da maldição da lei. Diga assim, maldição da lei. Você sabe o que é maldição da lei? A maldição da lei é que você ia pagar o que você plantou. A maldição da lei é que eu fiz aqui eu pago. A maldição da lei, ela acontece quando nós andamos de acordo com as leis de Moisés. Mas a Bíblia diz que quando nós olhamos para Jesus, Ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, a maldição da lei. E a Bíblia diz que todo aquele que crê no Filho, todo aquele que crê em Jesus, a Bíblia diz que você agora não recebe mais a maldição da lei. E o que é a maldição da lei? A primeira maldição da lei: miséria. Eu quero te falar, meu irmão, que miséria não faz parte do plano de Jesus para a sua vida. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós iremos reinar em vida. Você foi chamado para reinar em vida. O Senhor Jesus nos colocou em uma posição de honra. Ele se fez maldito, Ele se fez pobre, para que eu e você desfrutássemos de uma vida abundante. Existe uma tal de teologia da prosperidade, Lucas. Que teologia é essa? A teologia
São alguns líderes que ficam prometendo para o povo que se eles converterem, eles vão agora ganhar dinheiro. Sabe, nós não pregamos a teologia da prosperidade. Nós pregamos a teologia da abundância, que é muito mais do que isso. Jesus disse que lá na cruz Ele levou a maldição da lei para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida que transborda. Alguém toma posse disso? Você foi chamado para viver uma vida que irá transbordar, ao ponto que as pessoas vão ficar perto de você, e elas serão, de uma maneira indireta, abençoadas também, porque você vai ter para você e para abençoá-los também. A Bíblia diz que a segunda maldição da lei é a enfermidade. Irmãos, olha, nessa terra, a Bíblia diz que nós poderíamos ter aflições, mas eu quero que você entenda, lá na cruz, a Bíblia diz que Deus agradou moer a Jesus, para que pelas suas pisaduras, nós fôssemos sarados. Por isso, meu irmão, você é alguém que pode sim se prevenir, mas eu quero falar para você, nós não temos medo do Covid, porque nós passamos da morte para a vida. Os que não falaram é porque estão com medo da Covid? A Bíblia diz, meu irmão, que a vida habita dentro de você. A maldição da lei também levava o homem. A Bíblia diz que todo homem, sendo pecador, eles tinham que ter o seu salário. O salário do homem era a morte eterna. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem, Ele morreu no nosso lugar. E sabe qual é a promessa de Deus para nós? Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu é quem sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Sabe, meu irmão, Deus não está chateado com você, Ele tem pensamentos bons ao seu respeito. O pensamento que Deus tem ao nosso respeito é pensamentos de bem e não de mal. Sabe, às vezes você deu aquela vacilada e você fala, nossa, agora Deus vai me pegar de reta. Agora eu vou colher. Nossa, eu dei essa burrada agora. E aí Deus fala o seguinte, não, se você receber o meu Filho de Jesus, você não pode ficar mal, porque eu tenho pensamentos bons ao seu respeito. E aí, meu irmão, você vai ficar tão constrangido com o amor de Deus, ao ponto de falar o seguinte, gente, o que o mundo pode me proporcionar é só dor de cabeça. Eu vacilo, continuo vacilando, e às vezes eu estou dando as costas para aquele que de fato me ama, daquele que tem pensamentos bons ao meu respeito. Sabe, meu irmão, tem como você viver a sua vida do seu jeito. Se você escolher viver a sua vida do seu jeito, infelizmente você não vai colher a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus sonhou algo para você. Deus projetou algo bom para você. A Bíblia diz que Jesus, antes de ir para a cruz, Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feito a tua vontade e não a minha. A vontade de Jesus estava alinhada com a vontade de Deus, irmãos. Estava alinhada. Mas teve um momento que Jesus, Ele nos mostrou que tem como, aqui na terra, você viver do seu jeito, ou você viver do jeito que Ele sonhou para você. Então Jesus falou, Pai, se for possível, passa de mim. Se for possível, deixa eu viver desse jeito aqui. Mas na verdade, eu confio em Ti. Eu confio na Tua vontade. Eu acredito que a Tua vontade é melhor do que a minha vontade. E que seja feita a Tua vontade na minha vida. Ô meu irmão, desculpa que eu vou te falar. Deixa de ser vacilão. Deixa de ser cabeça dura. Sabe, você tem que ser aquela pessoa que vai se abrir para esse cara que te ama.
A Bíblia diz que quem está com ele pode olhar para o diabo e falar o seguinte: você, diabo, não pode me condenar, porque Cristo já me libertou. E o diabo vai falar: Lucas, você pecou. E aí o Lucas vai falar o seguinte: epa, rapaz, para você falar isso comigo, olha o que eu tenho na minha mão. Eu tenho o sangue do Cordeiro. A dívida foi paga. Não, mas você vai ter que pagar. Não, ele já pagou por mim. E você não tem direito de cobrar uma dívida duas vezes. Se o filho já pagou a dívida, eu quero me apropriar. Sabe, meu irmão, você não sabe. Sabe, meu irmão, você não sabe. Mas você é muito amado. Você é muito amado. Sabe, tem algumas pessoas que às vezes ficam griladas. Olha a pregação desse pastor. Desde quando eu vim, ele só fala que Deus vai me abençoar. E eu vou te falar, tem gente que não gosta disso. Mas você tem que se alegrar. O Pai te ama muito. Você vai sair daqui, ó, vai acordar amanhã cedo, crendo que Ele vai preparar para você uma semana de vitória. Aleluia! Tem alguém que recebe o amor do Pai? Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Quantos pavilhões? Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quantos anos, irmãos? Não, mais uma vez. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Sabe, ele pergunta: você quer ser curado? Você quer ser abençoado? Você quer a minha bênção? Porque não adianta você falar que quer. Você tem que ter uma atitude de fé, de receber. Vendo Jesus deitado, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. 38 anos o homem sofria. 38 anos. Tinha 5 pavilhões. Um deles tinha um tanque. O anjo descia de tempos em tempos. Ele sacudia a água, algo sobrenatural acontecia. Qualquer pessoa com uma enfermidade, poderia ser qualquer enfermidade, quando ela pulava na água, ela era curada na hora. 38 anos o cara estava tentando ali, sofrendo. E aí, quando ele tentava, vinha um mais esperto que ele e pulava lá na frente. Porque os homens são egoístas. De repente, Jesus está ali. A solução de todo problema. E ele pergunta: o que tu queres? Eu quero ser curado. Você quer ser curado? Quero ser curado. Mas ninguém me coloca naquele lugar para me ser curado. O Senhor, Ele fala o seguinte: pega o teu leito, levanta-te e anda. A Bíblia diz: em outra ocasião,
Jesus vai pregar na casa de um discípulo. Lá a casa encheu. E tinha um homem que estava no leito quase morrendo. E dois amigos decidiram dar um presente para esse homem que estava no leito. Eles subiram no telhado da casa, Lucas. Destelharam a casa. E aí eles pegaram umas cordas e desceram aquele cara no meio da casa. E a Bíblia diz que aquela muvuca, Jesus para de pregar. Ele vê a fé daqueles amigos. E Jesus cura aquele homem. Mas o que me chamou a atenção foram esses amigos. Esses amigos, eles tiveram seus olhos abertos. Eles sabiam que Jesus é muito bom, Lucas. Que Jesus cura, que Jesus restaura, que Jesus transforma. Mas esses amigos não entraram na casa, porque eles poderiam entrar na casa e curtir de Jesus sozinho. Mas sabe o que ele fez? Eu vou levar quem eu conheço. Eu vou levar aquelas pessoas que estão paralisadas, que estão amedrontadas, que estão no leito, que não conseguem ir a lugar algum. Eu vou levar para que elas se encontrem com o amado do meu coração. Eu vou levar porque quando eu chegar e mostrar Jesus, eu vou ver uma mudança nessa pessoa. Eu vou ver uma mudança desse homem que está endividado. Eu vou ver uma mudança desse homem que está deprimido. Eu vou ver uma mudança nesse que quer se suicidar. Eles levaram para Jesus, porque eles sabiam que quando eles se deparassem diante daquele que cura. A Bíblia diz que certa vez, uma mulher de 12 anos padecia de uma enfermidade. Ela estava sofrendo de uma hemorragia. Ela gastou seu dinheiro, sabe, com os melhores médicos. E aí de repente ela ouviu falar de Jesus. E ela saiu então do arraial e ela foi ter com Jesus. E a Bíblia diz que ela, no meio da multidão, uma mulher já magra, uma mulher amarela, fraca, porque há 12 anos ela estava sofrendo. Ela tocou em Jesus. Quando ela tocou no mestre, algo aconteceu com ela. Uma mudança aconteceu na vida dela. Sabe, meu irmão, do começo ao fim, eu quero simplesmente que você entenda que o Evangelho tem uma pedra preciosa chamada Jesus, que é o nosso fundamento. E esse Jesus, ele nos ama tanto. Eu quero te falar que a maior criação de Deus é o homem, é você. E a Bíblia diz que ele decidiu sair do seu trono de glória para te resgatar. Você é uma pedra preciosa e ele te ama muito. E o diabo não quer que você entenda isso. Por isso ele fica te iludindo com as coisas desse mundo. Ele fica te iludindo com bebida. Ele fica te iludindo com, sabe, prostituição, pornografia. Porque você não entende quem você é ainda. Você não sabe o quanto que você é amado, escolhido, eleito. Quando essa segurança vir para você, meu irmão, a Bíblia diz então que você vai andar em vitória. Eu quero orar hoje por você. Eu quero orar para que você possa ouvir mais de Jesus. Porque quanto mais nós ouvirmos de Jesus, mais nós iremos crescer em fé. Ele vai suprir você em todas as suas necessidades. Eu não sei em qual área você está precisando, mas hoje Ele irá te suprir. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Se a sua necessidade, meu irmão, é na área financeira, eu vou orar por você. Se a sua necessidade é espiritual, eu vou orar por você, Ele vai te suprir. Se a sua necessidade é no seu matrimônio, Ele vai se encontrar, Ele vai te encontrar, Ele vai te suprir. Pai, eu quero orar nessa noite, porque nós queremos ouvir mais, ó Pai, da Tua voz. Espírito Santo, revela-nos o Filho, revela-nos a Tua bondade.
revela-nos o teu amor. Eu quero orar, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Espírito Santo, obrigado. Venha nos encher com o teu amor. Ó Deus, venha preencher as lacunas da nossa alma. Pai, eu quero declarar que o teu amor, ele irá invadir os nossos corações. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer aquele que está fraco. Que o Senhor possa animar o desanimado. Espírito Santo, fortalece a tua igreja nessa noite. Que o Senhor possa nos nutrir, que o Senhor possa nos fortalecer. Nós queremos provar, Jesus, o teu amor, queremos ouvir a tua voz. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um sim, tem um amém para a glória de Deus Pai. Ó Deus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos, eu oro, Pai, pela vida espiritual. Ó Deus, levanta aqui, ó Deus, homens e mulheres sedentos pelo Senhor, apaixonados pelo Senhor. Ó Deus, revela o teu amor a cada um deles, que eles possam ser supridos, que eles possam vencer a acusação, que eles possam vencer o medo, que eles possam vencer a angústia. Fortalece cada um deles nessa noite, no poder do nome de Jesus. Eu os abençoo e declaro, ó Pai, que eles são, ó Deus, como árvore plantada junto à corrente de água. Que o Senhor possa saciar a fome e a sede de cada um deles. Porque está escrito: vinde a mim todos aqueles que estão com fome e com sede. Que eles sejam supridos pelo Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu creio que Jesus é o meu suprimento, Ele é o meu pão vivo, o pão vivo que desceu do céu. E nessa noite eu como de Cristo e eu me supro nele. Diga: eu creio que Jesus é a água da vida. Uma vez que eu tomo dele, a minha sede é saciada. Eu creio que eu sou coroado, cercado com a bondade do Pai. Diga: eu sou amado, escolhido, favorecido. O Pai me ama. Diga: eu creio que eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele é o meu Pai e eu estou nas suas mãos. E todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu creio no meu caminho é iluminado, porque Ele é a minha luz. A sua palavra é luz para os meus pés. Eu creio que nesses dias, tudo que eu necessito, o meu pastor, Ele me supre. E o meu pastor é Jesus. Diga amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos encerrados. Eu aguardo você nessa programação. Não esquece, se organize para sábado. Teremos célula normal. E no sábado estaremos aqui para termos aí a nossa reunião poderosa. Amém? Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.